eu tinha o dom da premonição, mas eu chamava de engano premonitório, porque a partir dos meus enganos, eu achava que era uma pessoa e era outra, era um sinal de que eu ia encontrar aquela pessoa. Aí eu contei o Thiago, meu irmão do meio. O Thiago me deu a primeira lição cética, que eu me lembro da vida. Daniel, repara os casos em que você esquece, em que você erra e acaba ignorando. Você está dando muita ênfase nos acertos e ignorando os seus erros, aposto. Aí eu falei, não, será, mano? Aí eu fui lá ver. Comecei a anotar na minha cadernetinha. E era isso mesmo. Eu me confundia algumas vezes durante todos os dias e era, sei lá, 5% das vezes, a cada 20 vezes eu acertava alguém, acontecia uma vez. Mas aconteceu umas 5 vezes, um mazinho ali na praça. Caralho, então como é que você explica, mesmo que só 5% de acerto, sua taxa tá baixa, Daniel, mas talvez tenha um poderzinho que você tem que treinar. Vem pro nosso centro para treinar esse poder seu, mediúnico, sei lá. O que é a explicação? Aí eu já estava começando a fazer a faculdade de psicologia. Aí você aprende sobre condicionamento. As pessoas que eu acertava, elas frequentemente frequentavam o banco, como o Laranjinha, que também era office boy. Frequentavam a lan house, como o Paulo. Ou frequentavam a Praça da Matriz. O Mazinho vivia sentado naquela praça conversando com os outros. Então, eu aprendi, eu era condicionado a ter a expectativa de que essas pessoas estarão nesses lugares, e essa expectativa, mesmo que eu não desse muita bola para elas, fazia eu perceber de longe como se fosse essa pessoa. Sabe aquela coisa assim, ó? Eu tô esperando um amigo meu chegar aqui nesse evento. Aí de longe eu tô olhando assim, um tanto de cabecinha, opa. Olha lá, parece ele. Parece. Você tem expectativa e essa expectativa modela o que você vê. Ô Vilela, a expectativa tem um poder tão forte sobre essas experiências que ela explica muitas, ou pelo menos boa parte de muitas experiências alegadamente sobrenaturais. Um experimento. Ó, onde a ciência entra? Porque a ciência não pode falar de religião. Para com isso. Pode sim, caralho. Tem muita coisa legal que a ciência já testou sobre religião. Inclusive o poder da oração. Se quiser eu falo depois. Um estudo muito legal dividiu 2 grupos de participantes para visitar um teatro abandonado. Para um grupo de participantes só falou assim, ó, nós vamos visitar esse teatro abandonado e no final vocês relatem o que vocês observaram, se tiveram alguma sensação estranha e coloca aqui nesse nosso questionário aquilo que você experimentou. Para o segundo grupo de participantes foi dito, esse teatro abandonado é mal assombrado. Coisas estranhas acontecem dentro dele. Relatem pra gente se vocês perceberem qualquer coisa. Adivinha qual grupo teve mais relatos de experiências estranhas, de vultos, de ouvir um ruído esquisito? O segundo, claro. O segundo grupo. A expectativa, você preparar o seu cérebro para ver algo esquisito, anômalo, explica em alguma medida coisas que as pessoas estão vendo aí. No vídeo eu tô vendo um espírito aqui, olha tal coisa. Tem a pareidolia, cara. Pareidolia eu tenho isso aí. Tem tanto canal aqui no YouTube, bicho, desses caçadores de fantasmas e essas coisas assim, que é pura pareidolia, cara. Fora umas coisas forjadas também. Pareidolia é você ficar procurando o rosto em tudo. Exato. Você olha aqui para esses padrões abstratos da mesa, ó. Você vai encontrar alguma coisinha que se lembra. Quando eu tô tomando banho no azulejo, eu sempre vejo. Exatamente. Você viu, inclusive eu já vi minha bisavó depois que ela morreu. Posso te contar essa também. Eu tive várias experiências estranhas, cara. Você teve mais experiência do que a maior parte das pessoas. Isso que eu tô te dizendo, cara. Porque muita gente fala, Daniel, você é cético assim, ateu roxo, porque você não teve experiência com Deus. Uma experiência com o sobrenatural eu tive pra caralho. Depois que a minha bisavó morreu, eu vi o rosto dela na parede. Caramba! No azulejo, enquanto eu tomava banho, eu criança. Olha. Pode ter sido uma pareidolia com um mix de pós-imagem. Sabe quando você olha muito pra luz, assim, por muito tempo? Sim. E desvia o olhar e meio que acompanha? Pode ter havido um pouquinho disso, que é a janela do banheiro dos meus pais, onde eu tomei banho no dia que meu irmão tava no outro. Tem lá, né, pro céu... E eu tava olhando, pensando, morte, né? Será que ela foi pro céu? E refletindo sobre aquilo. E um pouco, não sei se em choque é a melhor expressão, pra ser honesto, assim. Mas eu lembro que eu tava meio pensando sobre esses negócios da morte. Minha primeira experiência, né, sobre isso. Minha bisavó morreu. Eu olho pro azulejo... Caramba. E o negócio vai e some, exato. E tinha azulejos lá com uns desenhozinhos. Então, pode ter sido um mix da pareidolia. Recentemente eu tive outra experiência anômala. Eu e a Nath dividimos um quarto com os meus sogros numa pousada que a gente pegou improvisada ali pra ficar um dia a mais em Ubatuba. Oh, Ubatuba, que delícia. Fui fazer xixi de madrugada. Saí do banheiro, meu sogro aqui de pé do lado pra usar o banheiro. Só deitei aqui na cama, aí virei. Cadê? Ele tava do meu lado aqui dormindo.
Quem que era aquele cara que eu vi ali do lado? Porra! Que merda é essa, né? Eu pensei, não. Será que isso aqui foi uma alucinação hipnopômpica ou hipnagógica? O que é isso? São percepções que a gente tem, como a Márcia Sensitiva teve uma, inclusive, ela foi no Meirelles, e eu assisti esse episódio dela, ela mencionou algo assim, que ela viu um morto debaixo da cama dela. Caramba! A maior parte das experiências estranhas dessa galera ocorre durante a transição do sono e vigília. São as alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas. A gente tem muitos estudos sobre isso. É um pouco o princípio da paralisia do sono, que o nosso cérebro começa a criar sonhos, e aí se você não dormiu completamente, você meio que dá uma olhadinha assim, você pode ver alguma coisa que ele estava começando a criar como se fosse um sonho. Eu indo para Bom Despacho, quando eu morava em BH, o ônibus dava um baque assim, ó, eu acordava e um tanto de espírito assim, levantadinho, ó, no meio do corredor. Nossa, mano! Cara, para! Alucinações hipnagógicas. Então, isso explica boa parte das coisas. Eu não sei o que eu estava dizendo, mas eu tive várias dessas experiências na vida. Inclusive um cachorrinho que eu vi uma vez no chão do meu quarto, uma menininha baixando para debaixo da minha cama. Não me acorda de repente, se a Nath de repente me acorda, acontece alguma coisa, a chance de ouvir algo é muito grande. Entendi. Então não venham falar que eu sou cético, ateu, porque eu não tive experiência com essas coisas. O ponto é que conhecendo como a mente funciona, Vilela, e o cérebro, eu entendi que pode haver muitas explicações mais plausíveis a partir daqui, que é aquela terceira via. Não é ou a pessoa é charlatã, ou existe o sobrenatural. A terceira via pode ser uma confusão. A pessoa pode ter uma experiência diferente, estranha, e a gente tem. E interpretar como se fosse algo sobrenatural. É com essa hipótese que eu mais trabalho. As pessoas que a gente vai investigar no desafio sobrenatural, né, como essa de Brasília, que já deve, talvez semana que vem, passar pelos testes, eu acredito que são pessoas que acreditam de verdade naquilo. Essas pessoas que veem espíritos, algumas são charlatãs. Tem um canal aí que é o Irreal, de um colega meu, Fernando é espírita, inclusive. Só que é um cara espírita que sabe que existe muito charlatanismo sobre essas buscas aí, filmagens de espíritos e tal, e ele desmascara muito disso. É bacana o canal do cara. Mas ele tá sendo processado agora. O foda é isso. Essa galera do paranormal não aceita que a gente faça react e faça... O Nicolas Neuromágico, que veio aqui já, é verdade, foi processado. Amigo meu, foi ameaçado de processo há muito tempo por um desses grandes aí que vem em espíritos e tal, supostamente. E agora está sendo processado por um desses canais aí do Sobrenatural. A gente fez um react, só foi no canal dele, eu acho que por isso que não sobrou para mim. A gente fez um react no canal do Neuromágico e o cara tava lá no cemitério se filmando assim. Aí, lá atrás da filmagem, aparece o que ele interpreta como espírito. Mas será que é espírito, né? Aí a gente ri um pouquinho, desculpa, talvez a gente tenha pecado um pouquinho no deboche ali, mas é porque, mano, você viu o espírito agachado atrás do túmulo, andando, engatinhando pra trás, velho. Tava cagando, né, cara? Mano, tipo, o espírito com medo da câmera? Eu não entendi, velho. Então a gente, assim, teve um pouquinho de deboche, foi mal, desculpa aí, ô Mas fulano. processa por quê? Porque acho que por uso de imagem, sem autorização, mas, porra, se o cara foi a um podcast falar essas coisas e mostrar esses vídeos, o direito de imagem é do podcast, eu acho. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Agora, se ele falou que... Eu acho que ele alegou outras coisas, talvez intolerância religiosa e tal, alguma coisa do gênero. A gente tenta tomar muito cuidado. Tanto que no desafio, a gente está muito mais comprometido com isso, de não levar de forma alguma para o deboche ou coisas do gênero. E de forma geral, eu sou até conhecido como um ateu bem ponderado, bem sereno, bem tranquilo com essas coisas. Mas, velho, até o Sagan já errou, por que eu não posso errar uma vez? Desculpa, velho, por eu rir do espírito. Mas eu não falei, nem o Nicolas falou que você é um charlatão, que você contratou aquelas pessoas. A gente não falou isso, cara. Não falamos isso. Então, pronto. O que eu levantei foi, de hipótese, vai que uma pessoa, um ser humano, sabia que ele ia fazer aquelas filmagens lá e foi sacanear, se passando por espírito e ficou lá enganado. Pra dar um sustinho. Você pode estar sendo enganado por alguém, mano. Então eu levantei essa bola. A ideia é que no desafio, Vilela, a gente vai fazer experimentos científicos mesmo. A gente vai criar ambientes de controle para testar explicações alternativas para essas coisas que as pessoas alegam ser o sobrenatural. E quem levar, cara, quem realmente conseguir demonstrar algo,
50 mil na conta. Quem sabe aí, ó, eu tô conversando com os advogados para saber como é que a gente recebe essas doações de uma forma lícita, né, legal, para tentar aumentar o prêmio, né? Porque já tem uma pessoa aí com mais 50 mil. Aí a gente já chega a 100. Quem sabe um dia é 1 milhão, cara. Pode